este tipo de iniciativas? Eu acho que é uma iniciativa bastante gratificante para todos os alunos e formadores destas escolas que estão aqui todas a ser representadas. Acho que é uma iniciativa dos assuntos que estão a ser falados, que são bastante importantes para o futuro de cada um. Estás no curso de técnico de agropecuária. O que te pergunto é, quais são as tuas metas para o futuro? Minhas metas para um futuro próximo, após este curso, será obter mais algum estudo e depois então partir para criar uma continuação da atividade agrícola familiar e melhoramento. E sentes que cá nos Açores tens condições para isso? Os Açores tem as suas desvantagens em relação ao continente ou ao centro da Europa, que são centros muito fortes na parte agrícola, mas cá nós temos as nossas vantagens, as nossas particularidades. E sentes que, por exemplo, sendo do Pico, estou certo, havendo muita concentração de serviços cá em São Miguel, sentes que, estando no Pico, estás algo afastado daquilo que são as oportunidades? São Miguel é um centro que já se aproxima com outras grandes dimensões, pois já se trabalha de uma forma diferente, mas isso é uma questão de cada um fazer as coisas à sua maneira e evoluir, e consegue-se fazer de tudo. Rodrigo, votos de muito sucesso. Vamos agora aqui falar com o professor do Rodrigo. Muito boa tarde. Antes de mais, pergunto-lhe como é que vê este tipo de iniciativas? Que vantagens é que este tipo de iniciativas e trazer aqui os alunos para estarem mais por dentro daquilo que é a nossa realidade aqui nos Açores? Antes de mais, muito boa tarde. Agradeço a oportunidade em nome da minha escola que eu represento, a Escola Profissional de São Jorge. É assim, é muito importante nós termos consciência e sobretudo deste novo Governo Regional ter consciência da importância deste tipo de fóruns, retomar algo que já existiu há vários anos atrás, que na altura se chamava Fórum das Profissões e agora chama-se Fórum Regional da Qualificação Profissional. É importante ouvir, e acho que os nossos jovens ouvirem, que há pessoas com responsabilidades políticas preocupadas com o futuro deles, que é preciso criar novas medidas, é preciso haver novas oportunidades, sobretudo haver novas relações entre o tecido empresarial e os jovens. Aproveito já para deixar de uma forma construtiva algumas ideias. Isto é o início, é o retomar de algo que já existia nos Açores há alguns anos, criar alguns tipo workshops, alguns painéis em que os jovens estejam mais envolvidos, mas também as empresas. Não é só trazer os representantes do Conselho Económico e Social, eu acho que é importante trazer os líderes das empresas, pô-los a falar nas mesas, como vamos ter aqui no painel a seguir. Vamos ter um painel aberto com uma mesa redonda, sentar nessa mesma mesa jovens ou representantes dos jovens, das associações de jovens e das empresas a falar diretamente com eles, para os jovens sobretudo sentirem-se que têm palavra e também para as próprias empresas perceberem as reais dificuldades que os jovens têm neste momento no mercado na região. Sente que isto de dar voz aos jovens é o primeiro passo daquilo que será um futuro risoso para esses mesmos jovens, ou seja, de alguma forma... Tá. Vamos retomar. O que eu lhe perguntava era se isto de dar voz aos jovens é o início daquilo que será o futuro deles. É preciso dar voz aos jovens? Eu penso que sim, é assim. Eu, além de ser formador da escola profissional, dou algumas aulas, mas o meu papel principal até na minha escola sou o psicólogo e o técnico de inserção. Por um lado, sou responsável pelo recrutamento,
dos jovens e da seleção deles para a escola, e também faço o acompanhamento deles durante o curso e no pós-curso. Ou seja, faço um bocadinho de ligação entre não só a entrada deles na escola, como também depois a inserção deles na vida ativa ou para a continuação de estudos. E algo que eu noto e que muitos dos nossos jovens, até nós neste trouxemos os nossos melhores alunos dos cursos do segundo e do terceiro ano, e algo que eles nos dizem sempre, por acaso a grande maioria deles vai continuar estudos para o ensino superior, mas muitos deles sentem falta, ou seja, de serem ouvidos. E nós em São Jorge é um setor, nós temos alunos de 7 ilhas dos Açores, só não temos alunos neste momento da Ilha do Corvo e da Ilha de Santa Maria lá a estudar, e eles vão para lá porque nós fomos uma escola que especializámos nos últimos anos, por uma questão de sobrevivência também, porque a ilha tem muito pouca população, como foi misturado num painel ainda no dia de hoje. A Ilha de São Jorge tem praticamente pouco mais de 8 mil habitantes, é uma população envelhecida, e nós temos que nos adaptar às contingências. Mas algo que nós sentimos que é importante, e por exemplo os nossos jovens falam muito na questão do setor empresarial, de virem falar com eles. Por isso também é que adotámos uma prática na nossa escola, que foi dar aos jovens o máximo possível de tempo de estágio que a lei permite. Ou seja, os jovens da nossa escola já vão estagiar no primeiro, no segundo e no terceiro ano, e eles, mais do que as aulas que eles têm na escola, eles sentem a importância de ir para o mercado de trabalho. E por isso mesmo, se for dada a voz a eles, se for dado cada vez mais cedo a oportunidade de eles mostrarem um valor que têm, porque os nossos jovens têm valor. As pessoas às vezes dizem que os nossos jovens só querem saber de redes sociais, só querem saber de computadores. Eu posso dar um exemplo, coisas simples. Nós aqui há uma semana e tal atrás, temos já alguma abertura para fazer algumas atividades a nível escolar. Fizemos uma pequena iniciativa na escola relacionada com a comemoração do São Martinho, do Halloween e coisas do género. Nós conseguimos pôr os jovens, 100 e tal jovens da nossa escola, a fazer jogos tradicionais, sem tocar num telemóvel durante um dia inteiro, que não é nada normal. Eles sentiram-se, sentiram os professores junto com eles, que era algo que foi-se perdendo em contexto de pandemia. Os professores novamente puderam se relacionar com eles, em campo aberto obviamente, porque dentro de sala de aula temos que ter os nossos planos de contingência dentro do edifício, mas eles sentiram-se integrados, sentiram que os professores estavam ao nível deles, e eu acho que o que é muito importante para estes jovens é eles perceberem que aqueles que tomam decisões e aqueles que podem influenciar o futuro deles, não é descerem ao nível deles, é colocar isso no nível deles para perceberem os problemas deles e as reais necessidades deles para situações futuras. Me sente que, de alguma forma, criticam-se os jovens sem lhes dar ouvidos. Sim. Basicamente é isso. É o que muitos dos meus jovens, quando eu faço atendimento, ou seja, individual, quer no meu gabinete, quer sobretudo quando vou fazer sessões de esclarecimento sobre as diferentes matérias nas salas de aula, e sou convidados por outras escolas das Ilhas do Triângulo para fazer o mesmo, sinto, e todos eles dizem o mesmo, que sentem falta de serem ouvidos. Vamos ver se isso melhora. Muito obrigado. As palavras aqui do professor da Escola Profissional da Ilha de São Jorge. Dentro de momentos vamos retomar este fórum. Vamos então dar início ao quarto painel, à conversa, boas práticas na formação inicial no ensino profissional, divulgar, valorizar e replicar. Tratando-se de uma mesa redonda, irá decorrer aqui neste espaço do palco. E desde já passo a chamar os convidados, a começar pelo moderador, Osvaldo Cabral. Ele é diretor executivo do Diário dos Açores. Caro Osvaldo, queira tomar o seu lugar no palco. De seguida chamo Joel Cunha, diretor pedagógico da Escola Profissional de São Jorge. Queira tomar o seu lugar no palco. Domingos Borges, Escola Profissional da Praia da Vitória. Rui Betancourt, diretor-geral da Escola de Formação Turística e Hoteleira. E teremos ainda 2 formandos do ensino profissional, ou seja, ex-formandos do ensino profissional. É Bruno Rodrigues, é Team Leader da Conexal dos Açores. E a Cássio Oliveira, é chefe de mesa do Grupo Bem Saúde. Para o comentário crítico, ou seja, final nesta mesa redonda, teremos José Luís Preza, é presidente da Associação Nacional de Escolas Profissionais. Queira retomar o seu lugar, ou tomar o seu lugar aqui. Muito bem, meus senhores, não temos microfones de headset para todos. Podem partilhar os microfones. Sempre que necessário, teremos desinfecção.
têm água para colocar no copo. Eu aconselho que seja feito isto no início, a água para terem à disposição. Se possível, quem estiver a falar, tira a máscara, entretanto os outros continuam com a máscara, porque não conseguimos ter mais espaço entre as cadeiras, por isso. Caro Osvaldo Cabral, é consigo agora. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, um agradecimento por este convite para moderar este magnífico painel. Ninguém me deu instruções sobre como é que deveria conduzir esta conversa. Pediram-me apenas que fosse uma conversa sobre formação profissional inicial. E como sou um peixe fora desta água, naturalmente que vou pedir uma ajuda aqui aos conferencistas, na medida em que sejam, sobretudo, sintéticos nas perguntas que vou fazer e nas respostas, para que possamos todos nós termos aqui uma conversa pelo menos razoavelmente viva e que possa interessar a todos os presentes. Este painel, como o Orlando acabou de dizer, é sobre as boas práticas na formação inicial no ensino profissional, o que significa que vamos falar, de facto, sobre formação inicial e, portanto, não está aqui em causa a formação de adultos ou de ativos, mas sim dos jovens até aos 24 anos, ou com equivalência ao 12º ano, e que são muitos que estão aqui, ainda bem, é um bom exemplo, e espero que saia daqui algo de positivo, alguma lição que possa servir para todos. Os nossos convidados, como também já foi aqui, vou repetir para que fique mais a conhecer, é o Joel Cunha, que é diretor pedagógico da Escola de Formação Profissional da Ilha de São Jorge, o Domingos Borges, que é diretor-geral da Escola de Formação Profissional da Praia da Vitória, na Ilha Terceira, e o Rui Betancourt, que é diretor-geral da Escola de Formação Turística e Hoteleira, aqui em Ponta Delgada. Aqui à minha direita tenho o Bruno Rodrigues, que é o team leader da empresa Conexol, aqui nos Açores. É um formando e, portanto, vai dar também o seu exemplo e o seu testemunho sobre a formação que obteve e a caminhada de sucesso que teve até agora, assim como o Acácio, que também está aqui ao nosso lado, que é chefe de mesa de um dos melhores hotéis aqui da Ilha de São Miguel e que pertence ao grupo Bem Saúde. No final deste painel, desta conversa, vamos ter aqui o olhar crítico, o comentário crítico do José Luís Preza, que é presidente da ANESPO, da Associação Nacional de Escolas de Formação Profissional. Ele, portanto, vai fazer uma espécie de papel de polícia com observações críticas àquilo que vai a ser aqui dito, e pode começar com observação crítica de um painel só de homens, o que, para já, não é bom sinal. Ora bem, como dizia, como vamos falar da formação inicial e, portanto, dirigido sobretudo a jovens, eu começaria por fazer a primeira pergunta ao Rui Betancourt, porque é uma pessoa com grande experiência nesta área e até teve, como todos sabemos, as responsabilidades governativas também neste setor. Começaria por dizer perguntar quais são as vantagens e desvantagens do ensino da formação profissional. Obrigado. Porque é que este ensino não se intensifica mais e se existem bloqueios para o seu desenvolvimento? Obrigado, Carlos Osvaldo. Gostaria só de, em primeiro lugar, saudar desde logo essa iniciativa da Secretaria da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, saudar os colegas de painel e saudar, sobretudo, aqueles que estão na sala. Dois grupos muito importantes. O primeiro grupo são os formandos, aqueles que já foram formados, e também aqueles formadores que são na primeira linha de combate pela qualificação.
É verdade, Osvaldo, a questão da formação profissional inicial, ou seja, que é reservada às jovens, sobretudo às jovens que começam a profissionalizar-se entre os 16 e os 24 anos, após o ensino, o nono ano, algumas vezes após o ensino secundário, mas geralmente o nono ano, tem, sobretudo, vantagens. E as vantagens são muito poucas e, sobretudo, há fantasmas à volta disso, mas já são muito poucas. A primeira vantagem é que um jovem tem muito maior empregabilidade. Um jovem que sai do ensino profissional, geralmente tem volta de 80% de empregabilidade, ou seja, arranja... Então, estou a falar na área do turismo em particular, não é 100%, porquê? Porque, no caso, estou pensando no caso de cozinha, pastelaria, da escola hoteleira, que acabou em agosto, não chegou a 100% porque 10% dos jovens seguiram para a universidade e outros 10% foram para os estrangeiros procurar outras experiências. E esta é uma outra vantagem, no ensino profissional inicial, os jovens têm também equivalência ao 12º ano. Ou seja, um jovem que faça um curso profissional, que entra no nono ano, sai com o 12º ano, pode seguir para a universidade como qualquer outro jovem, evidentemente. E aí tocamos já num fantasma que é no ensino profissional, que é e que foi alimentado, ou está ancorado desde os tempos dos anos 60, 50, 40 das escolas industriais, é que é o ensino menor. Não é ensino menor, é igual ao outro, tem uma coisa a mais, que é uma profissionalização. Depois, outras vantagens têm a ver também para a empresa. E agora há um momento muito interessante porque há uma tomada de consciência global da sociedade, sobretudo da sociedade empresarial, a sentir que realmente tem que haver recursos humanos qualificados, senão isto não funciona. Uma empresa que tem pessoal qualificado ou aquela que não tem pessoal qualificado funciona de maneira diferente. Portanto, há uma vantagem também no funcionamento da empresa. Não é bem na competitividade, é no seu funcionamento. E, aliás, há agora casos em que as empresas não conseguem funcionar sem gente qualificada. No turismo não se visto isso. Isto é uma questão que temos dito há anos, mas que agora cristalizou e a sociedade está consciente disso. Há uma outra vantagem, para ir resumidamente, e depois podemos desenvolver, uma outra vantagem, uma vantagem global para toda a gente. Devo dizer que, quando se investe na qualificação, as empresas funcionam melhor e cria-se mais riqueza. E é um dado interessantíssimo à volta disso. Entre as escolas profissionais tiveram um salto muito grande nos anos 98, 97, 96, 97, 98. A partir de 1998 começaram a sair das escolas profissionais muito mais jovens qualificados. E o que aconteceu vê-se no PIB per capita. Entre 1998, que é a riqueza criada por habitante, entre 1998 e 2012, anos de grande investimento na qualificação, o PIB per capita regional em relação ao nacional, o desvio diminuiu para metade. Era 3.000 euros e passou para 1.400, 1.500. Ou seja, acabamos por toda a sociedade beneficiar disso. E nós sabemos que os Açores têm necessidade absoluta de criar mais riqueza, e criar mais riqueza é pôr mais gente qualificada a trabalhar. Portanto, 3 vantagens: pessoal, empresarial e também global para toda a sociedade dos Açores. Enfim, as vantagens estão ligadas um pouco, como dizia há pouco, aos fantasmas. Há um ensino que é menor, não é um fantasma. Há um ensino que custa caro, não é. Este preconceito ainda existe hoje. Este preconceito ainda hoje em dia existe. Exato. Que é um ensino menos qualificado do que os outros. É um ensino que dá exatamente a mesma qualificação que o ensino geral, com o ensino regular, 12º ano, por exemplo, e dá mais-valia que uma qualificação profissional para se você quiser entrar no trabalho. E depois já há um outro fantasma que é, mas o ensino profissional, o ensino custa caro, só existe com dinheiro da Europa, quando acabar, como é que acontece? Precisamente é que o curso mais caro que existe no ensino profissional é o curso de cozinha, que custa. Porquê? Porque há um certo número de matérias-primas que é necessário comprar para depois praticar. São 8.400 euros por ano, por formando. O sistema educativo na região, a nível nacional, é igual. São 278.000 euros para 33.000 alunos. 8.400 euros por aluno por ano. Ou seja, o ensino regular
o investimento em cada pessoa, ainda bem, é o mesmo que no ensino profissional. Portanto, há aqui fantasmas que convém dizer, ou seja, um dia que há sempre uma preocupação e o funcionário europeu, um dia se não investir na formação profissional, pois os poderes públicos têm que investir, porque investir 8.400 euros no ensino regular ou no ensino profissional, que tem a vantagem de pôr rapidamente uma economia a funcionar, pois é uma escolha interessante a fazer. Bom, isso é um ponto de Pois, mas naturalmente que depende muito também dos formandos e da intenção deles no futuro, mas deve ter passado muitas histórias, assim como os outros diretores, de empresários que acham que, depois da formação feita, devem ir trabalhar. Sim, os jovens, geralmente, quando acabam, têm propostas de turismo, têm imensas propostas. Fizemos levantamento este ano entre 4 e 5 propostas por jovem que acabava o curso. Entre 4 e 5. E, claro, depois eles escolheram aquilo que era mais interessante. E há, por exemplo, uma história interessantíssima, que é há 15 dias sobre uma história e ontem repetiu-se um pouco no sentido. É um jovem que tinha acabado o curso em agosto, que estava estagiado numa empresa e que tinha uma proposta de ir para a Suíça. E o patrão disse, não vais para a Suíça, eu cubro aquilo que é vir para a Suíça. Ou seja, nós estamos num momento de viragem muito interessante, uma tomada de consciência que é necessário pessoal qualificado, e uma tomada de consciência que é necessário valorizar as pessoas. Pronto, isto é, as épocas realmente de perturbação no mercado de trabalho têm também essa vantagem que faz andar as coisas. E pronto, eu penso que cada vez mais há uma nova geração, quer de profissionais jovens, quer de empresas que começam a avançar assim. O secretário regional há pouco deixou aqui o desafio para as empresas terem mais preocupações sociais, nomeadamente nas remunerações, pois já esta é uma delas e está a funcionar. Há 15 dias, eu mesmo gente de história, há 15 dias sobre um jovem, estava num restaurante de um hotel, ia trabalhar para Barcelona e o patrão diz, olha, ficas cá, que é o que eu cubro. Portanto, há essa experiência interessante. E pronto, nós temos agora que tudo isso não é suficiente para valorizar os profissionais que estão no ensino profissional, mas é um sinal. Agora, claro, temos que generalizar, haver muito mais gente para o ensino profissional. Há por ano, para termos consciência, por ano há 2.500 pessoas a 3.000 que saem para a reforma. E, portanto, é necessário 2.500 a entrar, pelo menos. E 2.500 é o número de jovens que em cada ano acaba os seus estudos. Agora, o grande desafio é que eles saiam bem preparados para ir substituir profissionais com pago de forma, de modo a modificar as competências na economia, a modificar na empresa a maneira de trabalhar e, portanto, agora nós temos que aumentar, eu diria, por 3 ou por 4 o número de jovens no ensino profissional. E é possível. Olha, só os neném, que há pouco o professor Francisco Simões apontava, são os nenéns um potencial de uns milhares de jovens. Enfim, então, se nós conseguirmos buscar o ensino profissional, encaminhar, detectar, que não é fácil, convencer, arranjar um projeto e colocar no ensino profissional, nós temos pelo menos 1.500, 2.000 jovens a mais de ensino profissional por ano, só dos neném. E há um dado aqui interessante, é que esses 2.000 jovens neném que não trabalham neném são os jovens que não trabalham nem estão na educação, não estão no ensino, não estão a serem educados. Se houvesse só metade dos neném que eram nos Açores, que fossem para o ensino profissional e fossem trabalhar, isso representaria um acréscimo à economia dos Açores de 30 milhões de euros por ano. Além de, evidentemente, que é o mais importante, além de um projeto pessoal de cada pessoa, de cada jovem. Evidentemente que é necessário trabalhar um certo número de questões agora. É necessário, por exemplo, fazer com que cada jovem sinta a necessidade de construir um projeto pessoal e profissional. É necessário ir por aí. É necessário que cada jovem se entusiasme. É necessário que cada jovem sinta que a escola é útil. É necessário que cada jovem sinta que uma profissão é estruturante da sua vida. Muito bem. A gente já vai vir aqui o exemplo de Domingos Borges. Eu gostaria de ouvir também as suas preocupações relativamente a este setor e já agora fazer também uma outra pergunta, quer dizer, na sequência disso podemos ver o ensino profissional pode ser considerado uma alternativa ao ensino oficial? Boa tarde a todos.
Obrigado, Osvaldo, pela questão. Obrigado pelo convite que me fizeram para estar aqui e fazer parte também da comissão organizadora deste fórum. Nós estamos, de facto, num momento de reflexão e eu queria começar por dizer que o ensino profissional também é oficial. Portanto, é tanto oficial o profissional, como é oficial o procedimento de estudos, como é oficial o Profis, como é oficial todo o ensino que é ministrado aqui na região e no país. Isso é um princípio, do meu ponto de vista terminológico, que tem um simbolismo grande, porque não há aqui ensino de primeira e ensino de segunda, há ensino. E os jovens que frequentam as escolas profissionais hoje em dia, na sua grande maioria, são jovens que estão na escolaridade obrigatória. Portanto, nós temos uma função de educação e temos uma função de treino profissional ao mesmo tempo. Isto, por vezes, não é fácil. Eu gostaria de pontuar aqui 2 ou 3 questões. Claro que isto está no painel com o Rui Betancourt a falar de ensino profissional nos Açores. É mais difícil que me pôr a jogar a bola ao lado do Cristiano Ronaldo. Mas a minha vida tem sido isto, tenho tido o prazer de ter que partilhar essas coisas com o Rui já de longa data. Eu gostaria de dizer o seguinte: as pessoas, por vezes, acho que confundem um pouco ou desconhecem, acho que há muito desconhecimento, infelizmente, do que é uma escola profissional, da forma como funciona. As escolas profissionais são verdadeiramente escolas comunitárias. Nasceram da iniciativa local, dos atores locais de várias índoles, desde santas casas, sindicatos, câmaras municipais, associações, e juntaram-se com o objetivo de criarem uma estrutura de formação que desse uma resposta diferente àquela que dava o ensino na época. E já estamos a falar de há 25, 26, 30 anos no máximo, talvez, que aconteceu. E a escola profissional trouxe algumas inovações. Os jovens têm uma carga horária de 3.100 horas neste momento, no início eram 3.600, que tinham que cumprir em 3 anos letivos. E o que trouxe de novo foi o ensino modular, isto é, a organização dos conteúdos de forma diferente, e trouxe uma novidade também, que foi a formação em contexto de trabalho, e uma prova de aptidão profissional que é feita no final do percurso, que no fundo não é mais do que um trabalho de projeto, onde eles vão desenvolver as capacidades, autonomia, capacidade criativa e responsabilização. Portanto, no fundo, há aqui uma diferença em termos de propriedade da escola, há uma diferença ao nível da inovação pedagógica que nós fizemos na escola e depois há uma outra questão que não é menos importante, que é a abertura que houve à sociedade civil e à participação das empresas na própria escola. Porque o jovem, ao ir para uma empresa 1 mês ou 2 fazer a formação em contexto de trabalho, depois nós temos o feedback da empresa em relação àquilo que ele fez, à formação, ao desempenho que teve, e afinamos, por vezes, os perfis, afinamos, por vezes, os conteúdos, reforçamos uma ou outra situação de acordo com o feedback que nos é dado. Portanto, temos aqui uma relação muito mais próxima com a sociedade e temos aqui, no fundo, aquilo que muito se fala hoje em dia, o ensino dual já cá está há 35 anos, porque, no fundo, o dual é parte da empresa e parte da escola. E há parcerias, só para dar um exemplo, a nossa escola tem 25 anos de idade, já celebrou mais de 500 protocolos de cooperação com empresas com o objetivo de colocação de jovens em formação nas empresas, mas não só, também há outra parte da moeda que é apoiar as empresas a nível da consultoria nas áreas técnicas que nós temos a desenvolver na escola, no sentido de ajudar também as empresas a crescer e ajudar as empresas a serem melhores quando elas fazem essa solicitação. E, portanto, no fundo, dizer que, como reforçou o Rui bem, o percurso profissional da escola profissional, a única diferença é que é de dupla certificação. O jovem fica com uma formação profissional e com uma escolaridade. Pode prosseguir estudos como outro jovem qualquer. Aliás, nós temos exemplos de jovens que fizeram o ensino profissional numa escola profissional e também há exemplos de jovens que fazem o ensino profissional numa escola pública e que depois prosseguem estudos e com sucesso. E mais, e a nível do ensino superior, as instituições de ensino superior já reconhecem que, de facto, estes jovens que vão do ensino de dupla certificação estão muito mais bem preparados do ponto de vista técnico do que aqueles que vão dos estudos gerais.
porque já dominam a ferramenta fundamental, que é a terminologia dos cursos para onde vão, nomeadamente Engenharia Civil, Engenharia Eletrónica e outras áreas afins, contabilidade, gestão. Portanto, vão muito mais bem preparados desse ponto de vista. Portanto, eu acho que um jovem que escolhe um percurso deste não tem nada a perder, antes pelo contrário. Agora, temos uma outra situação também, que é a percepção pública e social das profissões. E acho que nós, enquanto instituições de formação e de educação, temos feito um grande trabalho pela dignificação das profissões, na medida em que tratamos os jovens de uma forma personalizada, de proximidade, o que faz com que, por vezes, eles se motivem e tenham sucesso. E, por outro lado, também porque, no fundo, formamos gente capaz para desempenhar uma função de uma forma digna e valorizando, por isso, a própria profissão que ele escolhe, independentemente de seja qual for, porque é tão digna uma profissão de engenheiro, como é de chefe de sala, como é de cozinheiro, como é de sapateiro, ou quer que seja. Domingos, nessa sequência, deixa-me perguntar uma pergunta básica, mas que ouço muita gente a fazê-la, que é o seguinte: como é que vocês definem as prioridades dos cursos ou da formação? Quer dizer, há aqui um envolvimento também do mercado, da economia, da procura, os empresários? Nós temos a percepção do que é que o tecido empresarial necessita. Por vezes, isso aí é uma questão que é mais da responsabilidade da tutela das escolas profissionais, no caso, mas também nós podemos e temos, por vezes, a iniciativa de pedir à tutela um curso diferente daqueles que nos propõem. Eu tenho aqui ao meu lado um homem que muitas das vezes eu tinha autorizado uma oferta formativa que eu não estava de acordo com as nossas expectativas e muitas vezes reclamei por escrito e oralmente, e dou-lhe um exemplo que ele certamente se lembrará. Há dois, aliás, na Escola Profissional da Praia. A primeira vez que quis abrir um curso de agricultura, na área da agrícola, na altura, nas listas de prioridades que nos eram enviadas, a agricultura não tinha grande peso. E eu entendia que se nós vivemos numa região que é essencialmente agrícola, fazia todo o sentido, numa época em que as leis mudam, em que há apoios específicos, em que é importante os lavradores e os agricultores e as pessoas que trabalham nessas áreas dominarem a terminologia, dominarem a legislação, terem conhecimentos de apoios possíveis a que possam concorrer. Portanto, isto só se faz com formação e com treino. E o Rui, depois de reclamar, autorizou, e até hoje temos tido esse curso em funcionamento e tem sido um curso de sucesso, porque os jovens que nos procuram têm alguma ligação à terra, têm alguma ligação a alguma exploração agrícola. Por vezes são eles que estão-se a preparar para tomarem conta de uma exploração que os pais têm. Outra área também que achei interessante foi climatização e frio, aos anos que isso já foi, que na altura não fazia parte da listagem, mas as empresas já à volta diziam-me que precisavam de técnicos de frio e que não existiam, que se eu os formasse, que lhes davam emprego, o que veio a acontecer, e ainda mais contente fiquei quando vi que 4 anos depois já havia cursos de frio em praticamente todas as escolas da região, e hoje em dia bastante falta faria voltarmos outra vez a fazer essa mesma formação, não só nesta área de frio, como na área de carpintaria, como na área de gás. Portanto, são tudo áreas técnicas muito importantes e que fazem falta às empresas, que são importantes para as empresas cumprir normativos legais que lhes são impostos e que não há, de facto, no mercado. E, neste momento, infelizmente, não estamos a fazer essa formação. Muito bem, Domingos. Deixe-me vir também aqui agora o exemplo da Escola de Formação da Ilha de São Jorge. O Joel Cunha, diretor pedagógico. Sabemos que São Jorge, pronto, uma ilha mais pequena, deve ter uma influência enorme a escola no mercado local. Conte lá a sua história, por favor. Boa tarde a todos os professores aqui presentes, formadores, alunos. Os alunos estão a ajudar aqui no evento. Obrigado pela oportunidade, às vezes, de dar voz a uma ilha e a uma escola mais pequena, que nem sempre temos essa oportunidade. Pronto, falando do caso de São Jorge, nós temos desafios que se calhar outras escolas não têm, provavelmente
desafios que só agora, nós estamos a lidar com eles já há 10 anos e 10 anos envolvidos, se as escolas maiores estão a começar a lidar com esses problemas demográficos, não é? A nossa história é de uma demografia em declínio, como podemos ver nas intervenções anteriores, eu até fiz as contas, estive a ver, nós perdemos 800 pessoas desde 2011, em 10 anos para uma ilha como São Jorge é muito, e a nossa história de escola não é história feita em São Jorge. Nós somos uma escola dos Açores. Temos, e ao longo destes 25 anos, fizemos o ano passado 25 anos de existência, convidámos e publicitámos a nossa escola de forma a que todos os alunos de São Jorge tenham a oportunidade de estudar lá, caso entendam, e caso a oferta formativa seja o seu agrado. O aluno é que manda nestas coisas. Podemos abrir os cursos que quisermos, mas se não tivermos alunos não vale a pena. E se a procura for diminuta, também não vale a pena. Por isso, nós fazemos um extensivo trabalho de inquérito a todos os Açores a perguntar se querem um ensino profissional, se sim, que cursos é que pretendem, e depois tentamos ir ao encontro dessa oferta. Até hoje recebemos alunos de todas as ilhas, exceto o Corvo. Já recebemos também do continente alunos que têm ligações aos Açores e até viram em transferência de outras escolas profissionais, e temos até há bem pouco tempo, ainda este ano, um protocolo para receber alunos que já estão cá há mais de 5 anos, mas originários de Palopes, nomeadamente de Timor. Sem estas estratégias, sem estes alunos de fora, uma escola da dimensão que agora é diminuta da Ilha de São Jorge, nunca já teríamos fechado portas. Por isso, nos últimos anos, ou até há 10 anos atrás, diversificávamos muito a nossa oferta formativa. Agora estamos especializados em 3 grandes áreas, com a nossa congénere também da Praia da Vitória na parte agrícola, na parte da mecânica e na parte do turismo. E os casos de sucesso são muitos saídos da nossa escola. Hoje temos alunos ex-formandos em situações de chefia, em situações no estrangeiro, nos Açores, no continente, e que o nosso objetivo é sempre mostrar esses casos de sucesso, para mostrar aos alunos que estão agora e os que querem ingressar que uma escola profissional, eu concordo a 100% com o que o Dr. Domingos disse, a palavra ensino de alternativa tem que cair do nosso vocabulário. O ser uma alternativa ou ser o ensino regular, quer dizer, então nós somos irregulares, se for em contraponto. Penso que não. Nós fazemos parte das 2 tutelas, os formadores e os professores, apesar de termos palavras diferentes, são os mesmos. Os alunos chegam com 14 anos à nossa escola, eles têm que vir de algum lado, vêm dos 9º anos do público. Essa ideia de escola profissional para um lado, ensino público para o outro, tem que acabar, tanto que, infelizmente, desde 2014 e desde que houve necessidade disso nas escolas públicas, o ensino profissionalizante Profis também faz parte da oferta formativa dessas escolas. Então, se eles têm parte profissional nas suas ofertas formativas, por que é que nós estamos sempre de par? Não estamos. Eu não entendo isso dessa forma, e nós somos mais uma ferramenta que o aluno tem, somos mais uma opção, não uma alternativa. E, como eu disse, a começar, o aluno é que sabe, o aluno é que tem que procurar aquilo que é melhor para si, tem que procurar a escola que achar que esteja dentro daquilo, das suas expectativas, e aí nós, o nosso papel enquanto escola é ir ao encontro dessas expectativas e proporcionar o melhor ensino que possamos aos nossos alunos, com os fantasmas que há muitos, com as restrições a nível financeiro, que também são muitas. Nós fazemos das tripas coração para fazer e atingir metas, e no ensino público não há essas restrições que nós temos. Não vale a pena estar com muitas lamúrias, nem com assuntos que são discutidos talvez há 25 anos, desde que as escolas profissionais apareceram. A nossa escola nasceu também dessa vontade de uma Câmara Municipal e de alguns indivíduos que tiveram essa epifania de dizer: vamos criar em 96 uma escola profissional numa ilha do Triângulo pequena, que só havia nas ilhas grandes. Na altura não havia respostas para os nossos alunos, claro que eu não faço parte da escola desde essa altura, mas fiz o levantamento dessa história agora nos 25 anos e vi o papel que a escola teve,
os milhões de euros que entraram na economia de São Jorge, em primeiro lugar, o papel na mudança de vidas de São Jorge, das pessoas de São Jorge e não só, como eu disse, de todas as Ilhas dos Açores, exceto do Corvo, o papel do programa Reativar que teve nos mais velhos. Eu sei que o painel é sobre a inicial, mas o papel da escola também está aí. Tivemos desde avós, netos e filhos na nossa escola a aprender muitas vezes a ler e a escrever, que foi mesmo assim. E acho que as escolas profissionais têm que continuar com esta luta, mas também temos que ter as ferramentas para podermos nós continuar. Não nos podem cortar as vasas e dizer, agora vocês fazem um bom trabalho, continuem. Não, tem que nos dar também a nós as oportunidades. A questão dos jovens que não trabalham e não estudam, apesar de talvez o ensino profissional não se... como são 3.600 horas, são 3 anos e pode levar ao insucesso e pode não ser adequado, quem sabe criar outros percursos mais curtos, mais diretos, em que esses alunos possam frequentar as nossas escolas de uma forma, 6 meses na escola, 6 meses em formação em contexto de trabalho, quem sabe. Nós temos alguma autonomia nestes projetos, mas também se calhar precisamos de mais autonomia para certas coisas que sinto que podíamos fazer ainda mais com mais autonomia. Vamos falar já nisso a seguir. Deixe-me ouvir então agora aqui os testemunhos de 2 formandos. Bruno, vou começar por si. Quero contar a sua história. Sei que começou também na formação profissional, mas depois creio que continuou, não é? Como é que foi a sua história? A minha história começou no ensino secundário. Eu, como foi dito aqui já por vários intervenientes, também olhava assim um bocadinho desconfiado para o ensino profissional. Mas houve um certo dia em que, na altura, o presidente da Escola de Novas Tecnologias dos Açores, foi onde eu vinha estudar depois, foi à escola e foi apresentar os cursos da escola aos vários formandos do 12º ano. O Bruno é do Pico? Eu sou do Pico, sim, sim. Nessa altura fiquei a conhecer a oferta formativa, os apoios que estavam associados ao curso. Houve vários fatores que me deixaram bastante interessado, desde logo sendo um potencial aluno deslocado, um apoio à deslocação, no alojamento. Talvez o fator que me deixou mais... Os 2 fatores que me deixaram mais entusiasmados foi o facto de ser um curso técnico. Eu não era perdido, mas não estava interessado em verdade pelo ensino superior, e queria uma coisa mais técnica, mais mãos à obra, e este curso dava-me essa hipótese, digamos assim. E, claro, o estágio final de curso, já em contexto de trabalho, era uma coisa muito interessante na perspectiva de arranjar logo um emprego. Na altura, havia alguma procura pelos formandos que saíam destas áreas, portanto, havia foi um dos fatores também que foi explicado, que havia uma determinada taxa alta de empregabilidade. Portanto, todos estes fatores contribuíram para que eu, acabando o 12º, portanto, eu fui para o ensino profissional com o 12º terminado, por opção e não como um último recurso, como poderá acontecer com outras pessoas. Portanto, foi uma opção que eu tomei porque era mesmo aquilo que eu queria. Após tirar o curso, fui estagiar para uma empresa com sede no Canadá, que abriu o escritório cá, e estou lá desde então. Claro, comecei na altura na parte puramente técnica com a qual tirei a formação, mas ao longo dos anos fui acumulando outras responsabilidades e agora estou mais numa parte de gestão, não é propriamente a parte de formação, mas fui adquirindo conhecimentos também ao longo do tempo. Tirei o tipo de formações depois, mas sem dúvida que foi o ensino, esse ensino inicial, não é? Essa formação inicial é que me abriu as portas para onde eu estou hoje em dia. Só mais uma pergunta, Bruno. Hoje o Bruno, portanto, está à frente de uma empresa, a geri-la, e recebe certamente pessoas que estão a sair do ensino profissional. Sente alguma diferença entre estes que estão a receber e aqueles do seu tempo? Eu estou a gerir uma parte da empresa que diz respeito ao serviço pós-venda com os clientes. Temos várias divisões.
Mas logo depois, foram poucos anos depois de ter saído, de ter começado a trabalhar, começámos a receber estagiários, continuámos a receber, aliás, estagiários da Escola Novas Tecnologias dos Açores e de outras escolas profissionais também, e eu comecei a ser o interlocutor entre a escola e a empresa. O que eu noto hoje em dia é que, não sei explicar porquê, mas eu penso que na minha altura havia uma certa... As pessoas não era que vinham mais bem preparadas tecnicamente, não é o conhecimento técnico que está em causa, mas havia mais uma responsabilização, mais um comprometimento com a empresa e com os clientes com que a empresa lida. E hoje, não sei se é a palavra certa, parece que há mais um relaxamento desta nova geração. Nem todas as... o conhecimento técnico pode estar lá, mas depois faltam todas as outras valências, ou não foram acauteladas. Há menos foco. Há menos foco. E não posso dizer que isso é culpa das entidades formadoras. Isso pode ser educação, pode ser uma série de outras coisas que eu não estou habilitado a explicar. Muito bem. Deixe-me vir agora também o testemunho do Acácio. O Acácio, como disse, é um chefe de mesa com sucesso, porque também tem uma história de sucesso. Começou bastante cedo já a receber prémios internacionais. Conte lá a sua história. Bem, muito obrigado desde já pelo convite e por poder partilhar com alunos e o meu percurso. De certo, quando se fala em qualificação, eu lembro que o meu curso era de qualificação, que era só de 1 ano e não de 3, o que era muito mais rápido entrava no mercado de trabalho. Um bocadinho aqui pensar na parte técnica e muito mais ágil, talvez tenha sido isso também, e também a parte de ter tido uma experiência antes. Tirei o curso na Escola Profissional de Capelas no ano 2000. Após terminar, fiz um estágio no Hotel Canadiana, fiz a abertura aqui do Vila Nova. E em 2002 comecei-me a relacionar com os campeonatos de profissões. Esses campeonatos para jovens que em diversas áreas, carpintaria, eletricidade, novas tecnologias, uma série delas, neste caso mesa e bar. 2002 fomos a Braga, fui lá e entretanto éramos um por cada região, um concorrente por cada região, 7 regiões, 7 concorrentes, e obtive a medalha de prata. Repeti-se um bocadinho a história em 2004, porque é de 2 em 2 anos, e fui a Aveiro e obtive aí, aliás, a região obtém neste ano a medalha de ouro e prata na área de mesa bar. E obtive um passaporte para ir para representar o país e os Açores num campeonato internacional na Finlândia, o WorldSkills, e que aí também, em termos de experiência profissional, nos dá aqui uma enorme bagagem. Juntando aqui um pouco 2004, 2005, 2005 no regresso tive a possibilidade de ingressar na área da formação, passar todo este conhecimento, este testemunho a jovens com muito mais experiência. Muitas das vezes nós olhamos para a pessoa que nos está à nossa frente e, se for um bom exemplo, um reflexo, pode ser muito melhor, pode ser muito mais ter um maior incentivo. 2005 iniciei o projeto da formação. 2007 preparamos um concorrente para ir representar os Açores ao Japão, num campeonato internacional de novo. Digamos, toda essa parte da profissão e dos campeonatos sempre muito forte. Há mais de 20 anos, diria há mais de 30, que estamos presentes nessas competições, e tudo o que é competição, de certa forma, agita-nos um bocadinho o sangue que corre nas veias, e quer queiramos, quer não, é muito bom. Claro que nesta altura, 2007 sensivelmente,
alguém me incentivou, e estávamos a falar aqui há pouco sobre a questão de começar no ensino profissional e ingressar depois no ensino superior, e aí nasce também esta vontade. Um bocadinho por impulso, uma conversa, e nasce o acesso à universidade, a tirar uma licenciatura em turismo, mais de 23, né? Já era um rapaz mais jovem, e aí ingressei. Em termos profissionais, tenho um pouco corrido aqui algumas unidades hoteleiras, desde de 2002 que sou chefe de sala, e ao longo dos tempos tenho passado aqui em algumas unidades, Hotel de Colégio, aqui o Hotel Marina Atlântico do Grupo Bem Saúde, e muito recentemente, em 2018, quando o Grupo Bem Saúde abriu aqui e remodelado o Grande Hotel, anteriormente Açores Atlântico, e agora com o rebranding de Grande Hotel Açores Atlântico, com um projeto novo, como disse, com muita persistência no nosso produto local e uma valorização enorme sobre o que é Açores e o que é a nossa marca e a nossa identidade. Referir também que nós, na nossa profissão, e que se fala muito em turismo, e de facto é um grande pilar, né? Eu muitas das vezes passava isso aos formandos, informar que nós somos, para além de ser o profissional só, também somos a pessoa que faz o marketing e que pergunta onde é que o cliente foi, onde é que esteve, se já visitou determinados sítios ou não. De certa forma, somos embaixadores também da nossa marca Açores, da nossa identidade. O propor-lhes momentos de prova de produtos diferentes e que eles, na sua zona de origem, por vezes têm dificuldade enorme em os ter, é o provar. Acho que tem sido, ao longo dos anos, uma grande mais-valia. Tenho acompanhado também aqui a parte desses campeonatos, porque também faço parte deste grupo ali nos últimos anos na Escola da Praia da Vitória, os campeonatos regionais, onde formamos e muitas vezes falamos que juntamos le crème, porque de facto são 4 dias de prova e que nós temos ao dispor inúmeras tarefas, mas que temos de estar muito bem preparados para tal. E isso dá-nos uma enorme bagagem, essa parte técnica, essa parte de conhecimento, que tanto se fala aqui na formação profissional, que nos dá uma maior à vontade, põe-nos à prova em determinadas situações e que no final do dia, no final do percurso, temos aqui, olhamos para trás e temos uma enorme bagagem de experiências vividas e passadas também. Portanto, por aquilo que posso concluir, o ensino profissional não desiludiu. Aquilo que é hoje o Acácio deve ao ensino profissional, posso dizer isso? Podemos dizer em plenitude que isso é fundamental. Eu acho que falava-se há pouco aqui, acho que falta um pouco mais de foco, né? E na altura, na nossa geração, tínhamos um pouco mais foco, mais rigidez, e que aí tínhamos um compromisso muito persistente. Se calhar hoje é normal, temos tudo ao dispor. Na altura não havia o Facebook, né? Nem sequer se falava os telemóveis dentro das salas de aula, que nos últimos anos é uma grande dificuldade para quem leciona. E estamos muito mais concentrados, não havia motivos de distração, mas de facto a formação foi fundamental no meu percurso e deu-me aqui uma bagagem enorme para fazer o que fiz e o que continuo a fazer com muito gosto. Muito bem. Bom, nós estamos quase a terminar. Agora, para uma resposta muito breve, a gente falou do presente, falamos do passado. Claro que agora temos de falar do futuro. Rui, o que é que se espera do futuro no ensino profissional? O que é que se pode esperar também das políticas públicas no apoio ou na aposta neste setor que, pelos vistos, também tem alguns bloqueios, como aliás alguns foram aqui focados pelo João? Penso que se espera, em primeiro lugar, que se consiga... Agora
Está ligado? Deve estar agora. Ok. Em primeiro lugar, que se mobilize os jovens para esta via de ensino. Paralelamente, se convence as empresas a recrutar e reconhecer essa qualificação. Depois, que se monte e se desenhe o próximo quadro comunitário, o próximo quadro financeiro, de modo a que consiga assegurar o funcionamento do ensino profissional com eficácia. Depois também que se consiga levantar alguns bloqueios das fantasmas, que se explica à sociedade açoriana que é importante esta via de ensino, que é importante a qualificação profissional, até para o nosso desenvolvimento, até para a nossa economia. E depois trabalhar. Penso que com isso nós conseguiremos triplicar ou quadruplicar o número de jovens que fazem o ensino profissional, ou seja, duplicar ou triplicar o número de jovens profissionais qualificados e formados que vão depois melhorar a economia. Muito bem, Domingos. A mesma pergunta, pistas para o futuro, sugestões? Ora bem, do meu ponto de vista, há uma questão que é fundamental por parte da tutela, que é ter uma visão perspectiva das coisas, e acho que este fórum é um bom sinal, que é tentar antecipar as necessidades, porque a formação não se faz de um dia para o outro, é preciso fazer planeamento e é preciso ter a capacidade de perceber o que é preciso daqui a 3, 4, 10 anos, como é o caso do fórum, no sentido de depois as ofertas formativas irem nesse sentido e nesse caminho. Depois, um outro aspecto fundamental é terem atenção à capacidade instalada que há nas ilhas para fazer formação e rentabilizá-las e não correr riscos ou não ter opções que vão prejudicar isso, duplicando a oferta ou duplicando as instalações quando elas já existem no terreno. Portanto, nós vivemos uma realidade em que o acaso se falava há pouco, foi formado na Escola de Capelas. Eu lembro quando a nossa escola foi criada, a formação profissional nos Açores era só em São Miguel, era Capelas, é Prosequis e a Escola Profissional da Câmara de Comércio de Ponta Delgada. Hoje em dia são 17 as escolas profissionais na região dos Açores, na região autónoma. E, portanto, não faz sentido haver centros de formação regionais que façam tudo em todo o lado, porque já há lá a capacidade instalada. Há campeões das profissões nas Capelas em São Miguel, há na Praia da Vitória, há na Escola do Pico, há na Escola de São Jorge. Portanto, o ensino está mais disperso e o dispositivo é multidisciplinar e está em diferentes localidades. Portanto, não temos que voltar à centralização, temos que aproveitar a descentralização que foi feita e rentabilizá-la. Outra questão que é fundamental, que o Rui já falou assim muito ligeiramente, tem a ver com o quadro comunitário de apoio que aí vem. Não pode ser tão penalizador para as escolas como foi este que acabou, que em má hora começou e em má hora está a acabar. Porque nós não podemos ter a ilusão de que as instituições, as escolas profissionais em concreto, podem estar a fazer formação e a pagar para fazer essa formação, que é o que aconteceu durante este quadro. Porque, por via das penalizações que nos são impostas, nós chegamos ao fim do quadro, fazemos contas e tivemos prejuízo de milhares de euros na atividade que desenvolvemos. Se nós não conseguimos dar a volta a esta situação, as instituições desaparecem e perdemos um investimento que foi feito pelos dinheiros públicos e que é fundamental para os nossos jovens. A questão que falavam ali os nossos ex-formandos da questão da maturidade e da responsabilidade. É preciso perceber uma coisa, as nossas primeiras duas turmas, e falo a minha experiência na Escola da Praia, mas todas as outras escolas passaram por isso, as primeiras duas turmas que nós criamos foram alunos que já estavam fora do sistema educativo. Portanto, fizemos um trabalho de recuperação de jovens que tinham abandonado o sistema e que, em termos sociais, até já estavam a enverdar por caminhos que nos levariam certamente a percursos de sucesso. E conseguimos isso. Portanto, as escolas também têm um papel de combate ao insucesso, ao abandono escolar e à inclusão social também, que é um papel social muito importante, e não podemos deitar isto tudo a perder. Se elas não tiverem viabilidade, essa atividade desaparece em prejuízo da sociedade. Muito bem. Joel.
Bem, nos próximos 10 anos há aqui uma batalha que todos os atores sociais têm que contribuir, que é a questão da demografia. Quando se vem de uma ilha do tamanho populacional de São Jorge e vemos a perspectiva do que aconteceu de 2011 a 2021 e a perda de população de uma forma geral, olhamos para a nossa escola e pensamos, mas como é que sustentamos isto? Havendo alunos, o problema está resolvido, digamos. E se bem que o problema agora não se prende só com alunos, prende-se também com a falta de professores e de mão de obra para as escolas, que também no continente estão a sofrer isso, e nós sofremos sempre as coisas vezes 10. Por isso, acho que tem que haver uma política concreta, tem que se ter em conta as especificidades das ilhas que outrora foram chamadas de coesão. Em termos práticos, a nossa ilha de coesão em termos de ensino profissional é igual a uma escola de São Miguel. Não devia ser assim. Devia-se ter em conta certas particularidades e idiosincrasias que só há em São Jorge, só há no Pico, só há no Faial, no Grupo Central particularmente. E se uma política comum tiver isso em conta e o quadro de financiamento europeu também tiver isso em conta, que é difícil, quem está em Bruxelas não sabe o que é que se passa em São Jorge, mas já que cada vez mais comunicar isso e mostrar que as regras que nos regemos todos, se calhar não deviam ser todas iguais para toda a gente. No momento que a demografia começar a recuperar o saldo natural, que esperemos que seja em breve, se bem que os indicadores não mostram isso, quando tivermos alunos vamos poder estabelecer novos protocolos, novos percursos, tudo que fez com que as nossas escolas nos últimos 25 anos expandissem, estão num momento frágil, esperemos que seja ultrapassado. Muito bem, muito obrigado. Bom, e agora chegou o momento de termos aqui um comentário crítico a tudo aquilo que foi aqui descrito. Peço ao José Luís Freza que faça então este olhar crítico e que seja condescendente para com todos nós. Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite que foi formulado à Anespo para participar neste fórum que tem um triplo objetivo. Em primeiro lugar, olhar para aquilo que é a percepção que a generalidade das pessoas tem sobre o ensino profissional, depois como mobilizar os atores e, em terceiro lugar, perspectivar aquilo que se poderá fazer até ao final da presente década. E logo se perceberá que estamos aqui num processo. Isto será algo que vai acontecendo ao longo dos anos, vai se desenvolvendo e temos que tentar encontrar algumas soluções que nos permitam atingir as metas, ou seja, atingir o conjunto dos objetivos. Eu gostaria de começar por dizer que o ensino e a formação profissional são um direito universal. E como direito universal, ele significa que qualquer jovem deve ter oportunidade de fazer este percurso. Não deve ser secundarizado e ninguém deve secundarizar o modelo do ensino profissional em Portugal, porque ele tem virtualidades extraordinárias. É do melhor que há a nível da Europa e a nível da OCDE, para falar só nos países desenvolvidos. É mesmo do melhor. A forma como está estruturado, com a componente sociocultural, com a componente científica, que é o suporte teórico das práticas, com as componentes técnica, tecnológica e prática, com a inserção no mercado de trabalho, com as experiências reais de trabalho, com as provas de aptidão profissional, com as provas que depois vão ter que fazer para aceder ao ensino superior e normalmente o fazem com assinalável êxito, pois este não pode ser um ensino que não tenha que ser colocado como ensino de primeira e aquele que deveria ser a nossa bandeira em termos nacionais e em termos regionais. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, porque conheço muitos sistemas a nível europeu, conheço muitas formas de aprender e muitas formas de ensinar,
E nós, que introduzimos em Portugal algo que é extremamente inovador e que continua a ser inovador, que é a estrutura modular, a pedagogia da individualização, que significa considerar cada aluno na sua individualidade, diferente do colega do lado. A partir da pedagogia de projeto, que significa que os alunos devem ser, ou os formandos devem ser envolvidos em trajetórias de ensino e de formação que sejam significativas para eles próprios e que sejam mobilizadoras e motivadoras daquilo que é o seu percurso, tem que ser encetado num determinado momento e vai culminar com a certificação. Por isso, eu tenho aqui um caderno de encargos, provavelmente não tenho muito tempo para isso, mas de qualquer modo deixarei o meu testemunho escrito. Tenho um caderno de encargos que é focar nos tais 3 pilares desta abordagem, e um deles tem a ver com a melhoria da percepção social da formação na região. E aquilo que me parece que deve acontecer na região é algo que não pode ser muito diferente daquilo que tem que acontecer no resto do país. Os países mais desenvolvidos da Europa e do mundo são os países nórdicos. Nos países nórdicos não existe esta falta de percepção positiva dos percursos qualificantes. 70% dos alunos na Suécia, na Noruega, na Áustria, na Alemanha, são alunos do ensino secundário que estão em percursos qualificantes. E nós estamos ao contrário. Temos o desenho exatamente ao contrário. Aqui temos 60% de alunos em cursos científico-humanísticos que conduzem a que os alunos cheguem aos 18 anos e não têm qualquer conhecimento em termos profissionais. Mas depois pode perguntar-se, mas foram todos bem orientados para o ensino superior? Supostamente sim. E chegam ao ensino superior? Não. Foram orientados para cursos científico-humanísticos, mas depois nunca chegam ao ensino superior. Só a metade desses alunos é que acabam por ser diplomados e os outros, a outra metade, que são cerca de 30%, acabam por engrossar depois aquilo que são aquelas estatísticas que ouvimos falar há pouco dos alunos desencorajados, dos alunos que não encontram emprego, dos alunos que não conseguem fazer o seu percurso de vida normal. Por isso, eu direi que a primeira condição é dar visibilidade, mas uma visibilidade positiva, relativamente àquilo que são os percursos de educação e de formação profissional. E para isso é preciso convocar, e estamos aqui em presença de alguém que modera este painel e que está na comunicação social. É fundamental o papel da comunicação social. E não é falar quando há um fórum na região. O que tem que acontecer na comunicação social, se queremos fazer com que algo mude e que a percepção mude, é mesmo que haja notícias todos os dias sobre aquilo que de bom, de extraordinário, de extremamente positivo que acontece nas escolas profissionais da região. São 17 escolas profissionais e 17, em todos os dias há uma notícia positiva em cada uma delas, estou seguro. Só precisa é dar visibilidade. Apenas se requer que haja sempre a preocupação de saber qual é o projeto, qual é a trajetória que estão a desenvolver em termos da educação e da formação de um largo conjunto de jovens da nossa região. Daí que a percepção que nós temos que ter é a percepção que tem que chegar às pessoas, da positividade. É certo que nós, não olhando para a comunicação social, e aqui há um paradoxo, olhando para a comunicação social, todas as notícias são positivas. O que acontece é que normalmente só acontecem de tempos a tempos, muito espaçadamente, e não entram naquilo que é o essencial do conhecimento que os pais, os alunos, os professores, as empresas têm que ter desta realidade, que é uma realidade extremamente virtuosa. E esta visibilidade
tem que ser algo que permita fazer com que, com o avançar do tempo, mude a percepção. Esta percepção acaba por mudar, porque eu tenho conhecimento de outras realidades, de outras trajetórias. Ainda agora tomei contacto com uma realidade aqui ao nosso lado, não é bem ao nosso lado, mas aqui em Espanha, que vai haver uma reforma total do ensino e foram buscar a experiência do País Vasco. A experiência do País Vasco é extraordinariamente interessante e aquilo que nos chega, a informação que nos chega, vai no sentido de que a forma como é valorizado um percurso qualificante tem o mesmo valor de um curso superior. Tanto se escolhe uma trajetória para um curso superior e é valorado, como se escolher um curso profissional da forma como é desenvolvido, naturalmente que tem uma aceitação social e uma performance que não prejudica em nada aquilo que é o bem-estar do aluno, o bem-estar da família e aquilo que são as percepções que vamos tendo dessa realidade. Uma outra questão central para que haja qualidade na formação é a formação dos formadores. A formação dos formadores, o perfil dos formadores, as preocupações que têm que ter os formadores na procura daquilo que mais avançado existe em termos do conhecimento, quer setorial, quer geral, é central em todo o processo de credibilização do ensino e da formação profissional. E temos uma lacuna, temos uma efetiva lacuna. Temos aqui na região, temos em termos nacionais, uma verdadeira lacuna nesta matéria. Nós dizemos, vamos buscar os nossos formadores às empresas. Sim, vamos. Pior seria se não fôssemos, porque das universidades eles não saem. Só temos o curso das empresas. Mas será que as empresas estão ao mais alto nível de conhecimentos e abarcam todo o leque de conhecimentos que constam dos planos curriculares? Não haverão lacunas? Não será necessário fazer um processo de certificação daquilo que são os conhecimentos já adquiridos? E não será necessário fazer formação complementar para colmatar, eventualmente, lacunas? Lacunas que resultam até da evolução tecnológica. Não é nada que eles tenham que saber por terem passado por uma empresa. Não, é porque todos os dias acontecem evoluções tecnológicas. E o que nós verificamos nos países que levam estas coisas mais a sério é mesmo de estarem atentos a qualquer evolução, e os professores, há situações que eu conheço dos professores que todas as semanas vão fazer formação contínua. Todas as semanas passam por um processo de atualização de conhecimentos nas mais diversas variantes. Normalmente tem a ver com as questões de natureza tecnológica. Mas digamos que, de uma forma geral, aquilo que são as nossas preocupações serão, de facto, a começar, em primeiro lugar, e agora já centrando na articulação com os parceiros e os atores ligados aos setores, direi que tudo começa naturalmente pelo diagnóstico de necessidades de qualificação ou de formação. Sem um diagnóstico, nós não conseguiremos dar resposta às necessidades. E para se fazer o diagnóstico tem que se conhecer o contexto, e os contextos, neste caso concreto, das regiões autónomas e das regiões mais periféricas, é central. Nós temos que fazer diagnósticos face aos contextos, face às necessidades do tecido económico e social, mas não podemos deixar de ter em consideração também a realidade de cada aluno que vai frequentar os cursos profissionais. E as questões ligadas à informação e à orientação vocacional são centrais. Nos painéis anteriores, no painel anterior, falou-se nas questões do abandono e do insucesso escolar, pois o exemplo das escolas profissionais é fulcral, é central neste processo, no continente especialmente.
Julgo que aqui há passos ainda a dar, porque há um trabalho de maior profundidade que tem ainda que ser feito, mas os indicadores que aqui foram presentes há pouco eram os indicadores de que partimos no continente há 10 anos atrás e que passaram e que hoje estamos nos 10% e que hoje conseguimos já estar muito próximos das médias europeias. Portanto, não é nada que não seja possível fazer, é algo que é possível, é realizável, é viável e é só mobilizar recursos que estão ao nosso dispor. Daí que o ensino profissional e a orientação vocacional, tal como nós diagnosticamos as necessidades das empresas, também temos que diagnosticar os centros de interesse vocacionais dos alunos. Esta questão dos centros de interesse vocacional dos alunos é central, porque um aluno que está a frequentar um curso que gosta, um curso para o qual tem algumas apetências, é um aluno de sucesso. Não tenho qualquer dúvida, temos já evidências mais do que suficientes para concluir esta situação. E esse aluno pode ter tido até uma trajetória de algum insucesso, mas, uma vez envolvido num curso ligado a esses centros de interesse, será um bom profissional e será um bom aluno e será um bom cidadão, naturalmente. Por isso, eu digo que é preciso cuidar de saber as prioridades, cuidar de saber as vocações ligadas aos diversos setores de atividade. É preciso formação algo flexível para responder melhor também em termos de planos curriculares, de conteúdos, já aqui foram sublinhados alguns aspectos muito bem. É preciso ter flexibilidade, as escolas têm que ter flexibilidade, não a percentagem, há que regular 25% das cargas horárias, 10% que sejam, mas que haja a flexibilidade necessária para as escolas poderem responder de uma forma mais efetiva às necessidades do tecido económico e do tecido social. No fundo, é isto. Não pode estar ali um colete de forças que não permite fazer adaptações curriculares para poder melhor responder a essas necessidades. E naturalmente que depois tenho que avançar contributos para a melhoria das qualificações na próxima década. Bom, tem a ver naturalmente com o diagnóstico que se fizer, mas nós temos que tender sempre a fazer algumas projeções de natureza mais estrutural, mas depois ligarmos muito àquilo que são as necessidades conjunturais, porque não estão satisfeitas, nem podem estar, porque se a percentagem de alunos que estão a frequentar cursos profissionais é tão baixa, nunca responderemos às necessidades das empresas. É impossível, é do domínio da impossibilidade. Nós devíamos ter 1/3 de quadros superiores, depois, no fundo, mais 2/3 de quadros intermédios, porque isto é uma pirâmide, não é? E, portanto, nós não temos esta base dos 2/3, estamos num terço. Em vez de termos 2/3, nós temos 1, o que significa que temos que preencher o outro terço. E é essa caminhada que nós temos que fazer no decurso desta década. Se queremos transformar esta região numa região mais desenvolvida, económica e socialmente, naturalmente que só podemos ter um caminho. O caminho tem que ser o caminho das qualificações. Sejam elas de nível 4, de nível 5, de nível 6 ou de nível 8. Tem que ser, só há este caminho. Portanto, o caminho do futuro só pode ser o caminho das qualificações e o caminho de uma aposta séria naquilo que são as preocupações com o perfil dos alunos, com o perfil do tecido económico e social e com, naturalmente, aquilo que são já os documentos estruturantes que existem nesta região. Portanto, nós sabemos que há um decréscimo da população, nós sabemos que esse decréscimo é inevitável nesta região, nas outras todas, mas também sabemos que é preciso apostar mais nos percursos qualificantes. Portanto, se nós temos menos jovens, então que os qualifiquemos melhor. Então teremos aqui uma oportunidade para os qualificar melhor.
E se temos essa oportunidade, não a devemos deixar, de maneira nenhuma, deixar fugir essa possibilidade. Eu julgo que, de uma forma geral, tem havido essa preocupação, tem havido preocupações também naquilo que são os princípios da gestão das escolas em termos da qualidade. Há um passo a dar também aqui na região, relativamente à introdução dos sistemas de garantia de qualidade alinhados com o ECAVET, que é o referencial europeu para a gestão da qualidade nas escolas profissionais. Esse trabalho tem que ser desenvolvido. Não foi antes, por razões financeiras, haverá agora essa possibilidade de o fazer, e daí que julgo que teremos condições para, no futuro, podermos também dar aí um salto. Daí que nós temos lições de experiência a tirar, naturalmente. Há lições que a experiência nos vão ajudar a apresentar novos projetos e novas propostas. Nós temos boas escolas na nossa região, isso temos. Posso garantir-vos que são bons projetos educativos, têm muitos bons projetos educativos, são bons exemplos de boas práticas, temos bons exemplos de muito boas práticas na região. A única coisa que temos é potenciar mais, tirar partido daquilo que temos e ter coragem para enfrentar aquilo que são algumas dificuldades, mas essas dificuldades têm que ser superadas e nós já temos atrás de nós um histórico que nos ajuda a fazê-lo. Daí que, tendo nós este histórico, tendo nós estas escolas, eu estou convencido que as escolas dos Açores vão ter futuro. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma excelente síntese, Orlando. Creio que queres fechar aqui a sessão. Da nossa parte, muito obrigado pela vossa atenção e até à próxima. Uma pequena nota aos formandos que aqui se encontram presentes. Se quiserem um lanchinho, ainda há, é só questão de fazer o procedimento que fizeram há pouco. De resto, amanhã temos um novo dia, 10 horas, já sabem que 10 horas para começarmos, têm que estar um bocadinho mais cedo, façam um esforço adicional, vai ser um longo dia, por isso quero-vos todos aqui com energia para esse grande dia, para debatermos aquilo que temos vindo a debater até aqui. Muito obrigado e até amanhã.